É muito bom poder estar mais uma vez reunidos e cultuando ao Senhor. Desejo a você um domingo maravilhoso, um domingo extraordinário, um domingo com a sua família, um domingo com o Senhor, um domingo de paz, um domingo de alegria, na presença de Deus. A alegria do Senhor, olha bem, a alegria do Senhor, a nossa força é. Que a alegria do Senhor inunde o seu coração, a sua vida, a sua família, que estes dias você aproveite para fazer um verdadeiro retiro espiritual, um retiro de relacionamentos, quem sabe atualizar suas leituras, enfim, que este tempo seja muito pessoal e muito precioso para você. Queridos, eu quero compartilhar com vocês sobre um tema que considero importante e dentro deste momento que a gente vive, não só porque hoje é um dia em que o Brasil para celebrar o carnaval na sua grande maioria, mas também devido às realidades que a gente tem vivido como igreja do Senhor, nesse período pandemia, já estamos, na minha leitura, espero em Deus que sim, pós-pandemia, nós esperamos que a graça de Deus nos ajude a viver uma vida cristã autêntica. Muitos ficaram longe das reuniões da igreja, longe dos relacionamentos, mas eu quero crer que perto do Senhor. Mas se porventura você precisa se aproximar mais de Deus, ouça esta palavra, considere-a como palavra de Deus na sua vida. O tema que eu dei a esta palavra é cultivando uma vida cristã autêntica, cultivando uma vida cristã autêntica. Apocalipse capítulo 3, verso 1, numa das cartas escritas a uma das igrejas, e nesse caso a igreja de Sardes, a Bíblia diz que ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aí vem uma palavra: eu conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esta palavra nos dá então a origem a esse tema, vida cristã autêntica. Certamente, se você é como eu, você não gosta de algumas coisas falsificadas, né? Você não gostaria de receber uma nota de R$100 que fosse falsa, você quer a verdadeira. Você não gostaria de receber uma joia como verdadeira e você vai examiná-la e vai verificar que ela é falsa. Pois Deus, quando olha para a sua igreja, e a igreja sou eu, a igreja é você, Ele não quer ver em nós uma falsificação, ou seja, a gente vendendo uma imagem de crente espiritual, comprometido, e estarmos vivendo longe desta avaliação do ponto de vista de Deus. A expressão é muito, muito forte: conheço, você tem fama de estar vivo, diz Deus, o Senhor da igreja, a igreja, mas está morta ou está morto. Essa expressão tem 2 sentidos para a gente entender. Primeiro, que a igreja local perde a sua influência na comunidade, ou que a verdadeira igreja está se movendo desta igreja que ali ficou. Outro sentido é mesmo separação. Pode ser que aqueles crentes ali estavam vivendo na igreja, mas separados de Deus, vivendo em comunidade, mas não em comunhão com Deus. Deus está desejando então o arrependimento, Deus está desejando a mudança de postura da igreja, e eu quero crer que você entende muito bem que a igreja será tão viva e tão autêntica quanto viva for a minha fé e autêntica for a minha fé. E a igreja será tão, eu diria, morta ou não verídica quanto não verídica for a minha fé e a sua fé, porque nós somos a igreja. Então, num dia como esse, em que se lembra aí a questão do carnaval, talvez você fique imaginando: eu pulei fora do carnaval, pastor, que bênção! E deve continuar assim mesmo. Mas será que a sua vida não está um carnaval, no sentido de tumulto? Será que a sua vida espiritual não está assim desarrumada, não está barulhenta, não está sem sentido? Pare, examine, veja, e nesse momento eu quero te desafiar a fazer um exame
da sua própria vida. Não deixe chegar a hora do Senhor, da sua vida, examiná-lo. Você mesmo pode fazê-lo à luz da palavra. Verifique agora como você está vivendo esta vida cristã. A sua fé é autêntica, o seu compromisso com Deus é autêntico, a sua adoração é autêntica, o que você é quando você está reunido com a igreja, você é quando você está em casa, quando você está no trabalho, quando você está agora nesses dias de descanso em família, se for o seu caso. Quais os caminhos de Deus para que a gente então possa ter a fé renovada, mantida, viva, afirmada como autêntica? Primeira coisa que você precisa ver é se a sua fé está sendo acompanhada de obras. Então, primeira coisa, tenha uma fé acompanhada de obras. Sabe por quê? A Bíblia diz muito claramente, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Recentemente falávamos com outro colega, ele disse, olha, se algum tempo atrás falávamos de católicos não praticantes, hoje a gente tem até visto alguns praticantes e infelizmente muitos cristãos não praticantes, que apenas são cristãos quando se reúnem em comunidade. Terminou o culto, terminou a reunião, a vida vira uma verdadeira bagunça, um descompromisso com Deus. Então hoje a palavra é dura, é desafiadora, é de Deus para você, de Deus para o seu coração. Eu quero que você veja, a sua fé, ela está gerando obras como fruto dessa fé. Então nós precisamos de mais comprometimento. Eu tenho orado para Deus fazer de mim cada vez mais um homem, um crente, uma pessoa comprometida com Ele. Orado para que Deus levante esta igreja, uma igreja comprometida, desde as criancinhas até o ancião. Compromisso é aquele crente que lê a Bíblia e ora com naturalidade e frequência. É aquele que, antes de assumir compromissos com qualquer pessoa, ele olha se ele não tem um compromisso com Deus e com a sua igreja. É aquele que, quando recebe uma visita em casa, no dia do culto, ele diz, olha, que bom que você veio aqui hoje, você vai comigo para a igreja. É aquele que, quando ele recebe o seu salário, a primeira coisa que ele faz é honrar a Deus, separar os seus dízimos, suas ofertas. É aquele que valoriza a família, a lealdade, a verdade, a justiça. Portanto, é uma fé acompanhada de obras. Em Apocalipse 3, verso 2, Deus está dizendo à igreja de Sardes, esteja atento, vejam bem, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Ainda tem jeito, hein? Ainda tem jeito, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Claro que a gente pergunta, mas obras perfeitas se somos falhos? O que quer dizer isso? Eu entendo que obras perfeitas não são as que a gente faz movido por qualquer outra motivação, senão as que são realizadas através de nós, na pessoa do Espírito Santo agindo em nós. Então já não sou eu mais quem faço, é o Senhor em mim. Por isso que em João 15, verso 5, Jesus diz, eu sou a vara, e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, a nossa vida vai evidenciar, vai manifestar, vai revelar, vai transbordar da intimidade que temos com Deus. Se nós estamos perto de Deus, o que falamos vai transbordar coisas lindas de Deus. O nosso coração vai estar cheio do amor de Deus, a nossa vida cheia da manifestação da graça e da glória de Deus em tudo que fazemos. Então vamos frutificar obras perfeitas por causa da ação do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. A minha vida ligada com Deus, a sua vida ligada com Deus produzirá vida de Deus, vida preciosa. Por isso é uma fé acompanhada de obras. O segundo caminho para que você avalie a autenticidade da sua fé e se a sua fé está viva, então quero lhe sugerir o seguinte: pratique, em segundo lugar, pratique uma adoração que seja acompanhada de santificação. Olha que coisa.
Você vai cultuar o Senhor. Adoração, eu estou entendendo que é culto, que é louvor, adoração, a vida no altar. Você vai praticar o seu culto, e o culto que você pratica é acompanhado de uma vida de santificação, de compromisso, de santidade. Tem uma frase dura, difícil, desafiadora, que diz que adoração sem santificação é lixo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada. Você está desperdiçando, você está gastando o seu tempo, a sua agenda, a sua vida, a sua energia física, emocional, e não está acontecendo nada de fato, porque se os nossos lábios adoram, mas o coração não. Se nós apresentamos a Deus um louvor, mas a vida não. Se nós estamos numa reunião coletiva de igreja, mas vivemos outra vida fora daquele lugar, não adianta. Deus está vendo aqui e lá. Deus está vendo os meus lábios e o meu coração, os seus lábios e o seu coração. Deus está vendo a minha vida. Apocalipse 3:4, Deus diz à igreja: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, tinha alguns, mas não muitos, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Para esses vem a promessa: eles andarão comigo, olha só, intimidade, adoração, culto, vestidos de branco, pois são dignos. Ou seja, muitos naquela igreja de Sardes tinham adornos, enfeites, eles aparentavam-se puros diante de Deus, mas não estavam. Comprometidos, mas não estavam. Em amizade com Deus, mas não estavam. Então a Bíblia diz que só tem um jeito para nós, não é nos apresentarmos puros, mas pedir a Deus perdão por os nossos pecados. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, precisamos limpar as mãos, limpar os lábios, limpar a mente, limpar o coração, nos limparmos. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos admitir que todos nós, todos os dias, precisamos confessar pecados. Todos nós, todos os dias, precisamos examinar a nossa vida. Talvez dizermos como o salmista: veja se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Sabe, a gente tem que ter essa liberdade de pedir o Espírito de Deus para vasculhar os cantinhos da casa da gente, do coração da gente, porque muitas vezes temos os chamados pecados prediletos. Aqueles que a gente acha que o outro não pode fazer, mas eu posso. Aqueles que eu reservo para mim, para o meu dia a dia, e eu fico vivendo, faço tudo certinho, mas aquele meu pecado predileto ali fica. Então muitas vezes é o hábito de mentir, muitas vezes o querer mais do que o que se precisa, é um ressentimento que está ali guardado, e tantas outras coisas. A Bíblia diz que quando vocês estenderem as mãos, Isaías 1, 15, 16... estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Ou seja, a Bíblia nos convida a uma adoração acompanhada de santidade, acompanhado de um relacionamento com Deus, onde a gente se mantém atualizado com Deus, porque a salvação é nossa pela graça, mas a comunhão plena, uma vida cheia do Espírito, uma vida alegre, uma vida frutífera, ela só é real em mim e em você, se eu todos os dias confessar os meus pecados, admiti-los, e fugir deles, e correr deles, e então buscar correr aos pés de Jesus e viver com Jesus. O culto não pode acabar e eu voltar tudo como era antes. Você não pode acabar de ouvir uma mensagem dessa e ao terminar a mensagem, praticar um monte de coisas que Deus não agrada. Você não pode fazer como uma senhora que orava dentro do seu quarto, e o filho do lado de fora batia na porta e dizia: mãe, 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 estava precisando de algo urgente, batendo na porta, e a mulher estava lá orando, e quando ela terminou, ela abriu a porta, ela soltou um monte de palavrões, e disse: você está me atrapalhando a estar na presença de Deus. Parece que muitas vezes
acontece isso na prática. O culto acaba, a vida com Deus para. O momento de adoração termina, entra no seu escritório, o relacionamento com Deus se apaga. Então, em nome de Jesus, Deus quer que você seja um adorador pleno, que a sua vida esteja plenamente no altar, que você esteja recebendo dele a bênção, que você esteja diante dele, ele ouvindo os seus louvores, recebendo a sua oração. O salmista Davi diz que há um espírito quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi não era perfeito, mas ele confessa, ele pede o perdão, ele diz: lava-me com isopo, então ficarei limpo. Lava-me, limpa-me. Terceira realidade, para que você perceba se a sua fé é autêntica, se você está se mantendo vivo e firme na fé, é que você viva um amor acompanhado de atitudes. Amor só de palavras é uma mentira. Então não existe, gravem bem esta frase, não existe amor verdadeiro sem alguma doação. Pode haver doação sem amor, mas é impossível amar alguém sem que você doe alguma coisa. Em Apocalipse 2,4, o Senhor diz à igreja: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Esta palavra é para a igreja de Éfeso. E a pergunta que eu faço é: o que faz com que uma pessoa que conhece a Jesus, que frequenta uma igreja, que assiste culto, que canta louvores, se afaste do primeiro amor? Jesus nos dá uma possível explicação em Marcos 4:7. Ele diz que a palavra caiu, e diz: outra parte caiu entre espinhos. É a semente semeada, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu frutos. E aí logo em seguida ele explica essa semente que cai entre os espinhos, que é sufocada ali. Ele diz: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Será que esse não era o caso dos crentes de Éfeso, que se envolveram tanto com o dia a dia da vida? Qual o seu pecado? Não fiz pecado nenhum, pastor, eu só trabalho demais, estudo demais, fico em casa demais. Mas e o tempo de Deus? E o relacionamento com Deus? Esfriou, apenas esfriou. Pois quando você ama a Deus, você quer demonstrar. Deus demonstrou o seu amor a mim e a você. É assim que Deus disse que me ama. Ele disse: eu te amo, mas não foi palavra, não foram palavras. Ele disse: eu te amo, ele se entregou por você e por mim na cruz do Calvário. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto custou para Deus a declaração de amor dele por você e por mim? Custou o seu próprio Filho, que era tanto Deus quanto Deus Pai, 100% Deus, 100% homem, e ele foi à cruz voluntariamente. Ele permitiu ser crucificado, porque ele ama a mim, ama você, porque Deus nos ama. Esse é o sentido do amor. O amor que vai acompanhar, é acompanhado de doação. E a Bíblia diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E diz a Bíblia: este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu tenho aprendido que eu só posso estar com o coração onde está o meu tesouro. Tesouro significa um monte de coisas. Tesouro significa recursos. Tesouro significa a minha atenção. Tesouro significa a minha vida, significa o meu tempo, significa as prioridades da minha vida. Aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Se o tesouro que está dominando você é o seu trabalho, o seu coração está nele. Se é uma outra atividade, está ali. Se é uma outra realidade da sua vida, ali vai estar. Mas se o seu coração está em Deus, está na palavra, está na igreja, então você vai investir algum tempo nisso. Qual é o seu tempo dedicado para Deus?
Você tem espaço na sua mente para você receber de Deus o alento. Você tem espaço no seu coração para você perceber Deus cuidando de você. Você tem espaço na sua vida para ver o quanto Deus te ama. O que você acha de ler e estudar a Bíblia? É prazer ou sacrifício? O que você acha de cantar louvores a Deus? É algo que vai fazer com que os vizinhos descubram que você é crente? Ou você vai estar com isso glorificando ao Senhor? Amar é sacrificar, sim. É doar, sim. A vida, o coração, o dinheiro, o seu ser, sua inteligência, sua influência. É isso que Deus queria daquela igreja. Você abandonou o primeiro amor. Você deixou tudo para lá. Você não está me priorizando mais. Esta minha palavra hoje é para você refletir. Jesus disse que veio dar por mim e por você a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele quer que a minha e a sua vida sejam vidas abundantes, plenas. Você quer desfrutar desta plena vida de Deus? Você quer ter uma vida cristã viva, autêntica, ou uma vida cristã morta, falsa? Você não quer isso? Eu quero que você resolva então isso agora. Quando nós estamos terminando esta palavra, eu quero lhe fazer algumas perguntas para você mesmo dizer qual é a sua resposta. A sua fé, ela vem acompanhada de obras frutíferas, obras de Deus fluindo em você e através de você. A sua adoração é acompanhada de uma vida comprometida com a santidade, com o próprio Deus. Você se alegra em fazer o que Deus quer para você. O seu amor a Deus acompanha a entrega, a doação. Ou é o chamado amor platônico. Ama só com a mente, mas nada de envolvimento. Você ama, mas não demonstra. Tomara que as suas respostas sejam todas positivas. Sim, sim, sim. Talvez estas também possam ser as minhas respostas. Mas se elas não forem as minhas respostas, nem as suas, eu quero pedir agora que Deus me dê e Deus te dê uma oportunidade de revermos nossas vidas. E eu quero que você pare e reflita. Deus, eu preciso operar obras, frutos da minha fé. Deus, eu quero adorar o Senhor com tudo que eu tenho, sou, mais do que com os meus lábios. Eles também, mas com tudo que eu tenho, sou. Deus, eu quero te amar me entregando, dando meu tempo, minha vida, meus recursos, minha mente, minha influência, colocando tudo diante do Senhor. Aquela igreja ouviu uma palavra muito dura do Senhor da igreja. Eu conheço as suas obras, você está muito famoso, hein? Parece que está vivo, mas olha, você é um cadáver ambulante. Deus quer que nós sejamos vivos, discípulos vivos, crentes comprometidos, que transmita a vida de Deus. Você quer ser este discípulo? Você quer ser este crente? Você quer que a vida de Deus flua por você? Feche os seus olhos e ore a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, por favor, que ao Senhor nos avaliar, que o Senhor encontre em nós inteireza, integridade, que não só falemos, mas vivenciemos intimidade com o Senhor, que não só falemos do Teu poder, mas experimentemos o Teu poder, que não só falemos quanto bom é a igreja, mas nos envolvamos com a igreja do Senhor. Pai, nos dê uma fé acompanhada de obras. Ó Deus, nos dê um amor acompanhado de verdade, de ações. Por favor, nos ajude a vivermos de maneira correta, íntegra, integral, para vivermos tudo de bom do Senhor nas nossas vidas. Pai, nos mantenha vivos, cheios de esperança, nos mantenha alegres na presença do Senhor. Faz de nós crentes que frutifiquem os frutos do Senhor todos os dias da nossa vida. Que nesses dias alguém possa ser alcançado por nós, que nós sejamos as mãos do Senhor, que nós sejamos a boca do Senhor,
que nós sejamos o braço ou os abraços do Senhor para acolhermos talvez alguém que esteja despedaçado pela vida, pelas perdas, por uma vida vazia, por uma vida sem propósito. Que nós sejamos os teus recursos para abençoarmos alguém que precisa do Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor, e ao cantarmos e louvarmos o Senhor, eu quero que você levante a sua cabeça, você se ponha, ainda que assentado, mas em pé no seu coração, alegre, feliz, dizendo: eu sou de Jesus, com Jesus eu vou seguir em frente, eu sou de Jesus, eu vou marchar firme esta caminhada, porque Jesus é o meu líder, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Viva uma vida autêntica, abençoada, uma vida realmente que declare o quanto você é íntimo, o quanto você é próximo de Deus. Que Deus te abençoe.